queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e estamos aqui em mais um projeto 15 minutos, O Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Hoje, vamos dar continuidade. Estamos aqui na primeira das duas partes deste livro, não é? Que trata da doutrina, e no capítulo 1, que fala sobre o futuro e o nada. Hoje vamos para o item 12. Vejamos lá o que nos diz Kardec. Todas as religiões deveriam, em sua origem, estar em relação com o grau Todas as religiões deveriam, em sua origem, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, porque senão não haveria identificação. Se tivesse, os homens não se identificariam. Os homens são os espíritos encarnados. Estes, muito materiais ainda, para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores, ou seja, dos rituais, dos ditos rituais. Porque ainda imaturos nós aqui, lá no início e durante muito tempo da nossa vivência religiosa no mundo, por ser difícil abstrairmos, vamos muito no concreto, na nossa relação de Deus com Deus através do concreto, portanto, a importância dos rituais se baseia muito nisso. Durante um tempo, essas formas, os rituais, bastaram à sua razão, a razão dos homens. Não é? Fazia sentido que fosse dessa forma viver-se a religião. Mais tarde, fazendo-se luz em seu espírito, entendimento, sentem o vazio que as formas deixam atrás de si, ou seja, ritual por ritual sem ir, né? E se a religião não os satisfaz mais, abandonam a religião e se tornam filósofos. Passam simplesmente a falar sobre. Então, veja, no ritual a pessoa faz, mas faz o ritual. Eu sou um bom cristão porque eu executo os meus rituais. Eu vou na missa, me confesso, tomo a hóstia e faço todos os rituais. Faço as novenas, tudo, ok, tudo certo. Mas, se nós não levarmos para a prática moral do dia a dia, só o ritual, aí é o que ele diz, com o tempo, só a prática exterior causa um vazio. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai filosofar, vai falar sobre. Os filósofos são importantíssimos, sem dúvida nenhuma. Mas a filosofia não vai substituir a religião. As ideias não vão substituir a prática. Então, por isso, a doutrina espírita tem tríplice aspecto: o científico e o moral, em termos dos conhecimentos, e aí vem o aspecto moral, que é a consequência disso. Porque só isso, sem uma consequência, não tem razão de ser, não é? Então, a consequência é que muitos falam assim, mas o aspecto moral é secundário, porque a doutrina é um aspecto científico e filosófico, com consequências morais, como se fosse uma coisa assim pequena. Não, olha só, exatamente as consequências morais que justificam a importância do primeiro. Se não tiver consequência moral, se isso não melhorar o ser humano, se a ciência e a filosofia não melhorar o ser humano,
não serve para nada. Então, vai ser a prática diária, nosso exercício, nosso esforço, demandando praticarmos aquilo que a filosofia nos traz e que a ciência nos prova, que vai nos tornar pessoas melhores. Saber por saber não nos muda em nada. Item 13. Se a religião apropriada, a princípio, aos conhecimentos limitados dos homens, o que ele já tinha dito antes, então, a religião vai vir nivelando com o conhecimento dos homens, né, dos espíritos encarnados. Então, vamos ter religiões que lá atrás faziam sacrifícios humanos aos deuses para aplacar a sua ira e não enviarem calamidades. Então, não adianta tentar acelerar o progresso. Nós vamos ver o quanto nós saímos de lá, desse tipo de religião, e fomos aprimorando até chegarmos aqui, onde estamos. Então, se a religião apropriada, né, nivelada, a princípio, aos conhecimentos limitados dos homens, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter necessidade de crer. Daí a fé, a religião, estar sempre nos povos, por mais antigos que nos reportemos, lá encontraremos religião. E ele crerá, se der um alimento espiritual em harmonia com suas necessidades intelectuais. Para cada fase da humanidade, temos necessidades intelectuais próprias, não é? Chegamos aqui ao ponto da metade do século XIX, onde as nossas necessidades intelectuais exigiam que entendêssemos a fim de crermos. A nossa fé precisava estar ligada à nossa razão. Tínhamos que entender. Eu entendo. É isso. Poxa, é isso mesmo. E aí fortalece-se a fé raciocinada, aquela capaz de encarar a razão em qualquer momento da humanidade. Ele quer saber, aqui, não é? O homem quer saber de onde... Perdão. Ele quer saber de onde veio e para onde vai. Muito justo, não é? São questões existenciais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhe mostra um objetivo que não corresponde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe fornece a ciência, dados positivos quer dizer dados que se provem. Okay? Positivos nesse sentido. Não é positivo legal. É positivo. A ciência informa dados que podem ser comprovados por essa mesma ciência. Então, voltando aqui. Ele quer saber de onde veio e para onde vai, se lhe mostra um objetivo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe fornece a ciência. Além disso, se lhe impõe atingir condições que a sua razão não lhe demonstre a utilidade, assim, o que é isso? Não vejo utilidade nisso, não faz nenhum sentido, não é? Imaginemos, por exemplo, as pessoas que se flagelam para provar sua fé. Mas o que é isso? Para que isso? Isso não faz sentido, né? Tipo isso. Ele, o homem, quando aparece algo que a sua razão diz assim, isso não faz sentido, ele repele o todo, repele tudo. Quando tem uma coisa que não faz sentido, ele já diz assim, não estou gostando disso.
Isso aí não me parece possível seguir por esse caminho religioso, é inconsistente para mim. O materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, porque nele se discute e raciocina. Raciocina-se falso, é verdade. Mas ele gosta ainda mais de raciocinar falso do que não raciocinar de todo. Ok, pelo menos a gente está falando em uma teoria que se podemos falar sobre ela. Mas, verdade, tem que me penitenciar, tem que me chicotear, tem que verter sangue. Para quê? Para provar o quê? Provar o quê? Para quem? Aí, muitas vezes, se afasta de todo, porque, às vezes, uma parte não satisfaz a razão. Mas, e aí, de novo, estamos falando dos homens, né, dos espíritos encarnados, na metade do século XIX, ok? Vamos situar, isso já tem o quê? Quase 50, 100, quase 200 anos, sinto isso. Quase 170 anos, é muito tempo. A humanidade, o que passou nos últimos 170 anos? É muita coisa, né? Mesmo. Mas, continua Kardec, que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todos os pontos da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio no seu foro íntimo, e que não havia aceito senão por falta de coisa melhor. O Espiritismo dá mais, porque acolhe com solicitude todos aqueles atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida e que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares, comuns, o que procuram. Têm para si a lógica do raciocínio e a razão dos fatos, e é por isso que o combatem inutilmente. Aqui, os atormentados, dolorosa dúvida, dolorosa incerteza, o que procuram? Lógica do raciocínio, combatem inutilmente, no caso, o espiritismo. Por quê? Porque a razão vai acabar, cede, não é? Porque faz sentido. Faz sentido. Portanto, é inútil. Numa hora lá, joga-se a toalha e diz, mas é isso mesmo. Mas faz mesmo sentido. Vamos fechar aqui com o item 14. O homem tem instintivamente a crença no futuro. É instintivo, de que há algo depois da morte. Mas, não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, mas sendo o resultado da observação de fatos materiais, são as comunicações dos espíritos, que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, ela unirá a doutrina espírita, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá, pouco a pouco, e pela força das coisas, à unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. Então, há vida depois da morte? Não. Há vida depois da morte. A unificação
feita no que se diz respeito à sorte futura, quer dizer, a unificação das ideias, não é? Uma certeza. Peraí, não, pulei ali, calma. A unificação feita no que diz respeito à sorte futura das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro e mais tarde a fusão. E tolerância religiosa, hoje, século XXI, é o que mais se difunde. É importante que estejamos juntos, porque se somos todos religiosos, e nós já tivemos oportunidade de trabalhar no movimento interreligioso, e era uma coisa que sempre conversávamos com os nossos companheiros de outras religiões. Há muitos pontos mais a nos unir do que a nos afastar uns dos outros. Sendo religiosos, crendo em Deus, no bem, no mérito de ser bom, o quanto todos nós queremos isto, a presença e a existência de Deus, nosso Pai. Esses pontos são os fundamentais para nos unir, não é? Depois, os outros pontos virão, como bem nos diz aqui Allan Kardec. E assim terminamos o capítulo 1. Amanhã já vamos para o capítulo 2. Voltaremos então amanhã com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.